Só um nome há, o nome de Jesus, nome que traz cura e salvação. Só um nome há, o nome de Jesus, todas as nações vão declarar que o Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. Em teu nome, o inferno teme. Em teu nome, os coxos andam. Em teu nome, os cegos vêm. Em teu nome, os mortos vivem. O nome de Jesus, nome que traz cura e salvação. Só um nome há, o nome de Jesus, todas as nações vão declarar que o Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. O nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. Em teu nome, o inferno teme. Em teu nome, os coxos andam.
os coxos andam. Em teu nome, os cegos veem. Em teu nome, os mortos vivem. O inferno teme. Nós vamos declarar, Senhor, em teu nome, Os coxos andam. os moços andam. Em teu nome, Os cegos veem. os cegos veem. E em teu nome, Os mortos vivem. Os mortos vivem. em seu nome, o inferno treme. Em seu nome, os cegos veem. Em seu nome, Senhor, nós declaramos Os que haja coxos vida, porque os mortos vivem, mortos Senhor. vivem. E nós declaramos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Amém, meu irmão e minha irmã, graça e paz, privilégio nosso saber que há um nome poderoso, que é o nome de Jesus, e diante desse nome, milagres acontecem, e é esse nome maravilhoso que nós estamos aqui para adorar nessa noite, esse nome que é santo, e eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, Isaías 6, o texto nos narra a visão de Isaías e o seu chamamento, e nos diz assim, a partir do primeiro versículo: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Aleluia, glória a Deus. Meu irmão e minha irmã, nós podemos adorar a este Deus que está presente entre nós, esse Deus que está presente aí na sua casa, porque como povo de Deus nós estamos reunidos em seu nome, e a palavra do Senhor diz que quando nós nos reunimos na presença do Senhor, no nome do Senhor, a sua presença se manifesta, e eu creio que a glória do Senhor encherá a sua casa, o seu lar, a sua família, e além de tudo, o teu coração. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu te convido neste momento que nós possamos, com os olhos da fé,
perceber a presença poderosa e santa desse Deus entre nós, que nós possamos adorar a Deus. O profeta diz assim que ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Esse mesmo Deus continua no seu trono de glória, no teu trono de graça, e lá na sua glória ele se importa comigo e com você. Ele olha para nós com olhar de amor, de graça e de misericórdia. Por isso nós adoramos a esse Deus que é santo, 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 que nós possamos declarar nessa noite: santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, é o Senhor dos exércitos. Nós vamos neste momento adorar ao Senhor com este cântico, com este hino, declarando que Ele é santo. Abra sua boca e adore ao Senhor. Santo é santo, é santo, Deus onipotente, cantam de manhã nossas vozes com ardor. Santo é santo, é santo, bom e verdadeiro, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, junto com os anjos, proclamam teu amor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com temor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Amém, Senhor, louvado e glorificado seja o teu santo nome, ó Pai. Nós te louvamos, Senhor, pela tua santa presença entre nós. Sabemos que não somos merecedores, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que tu estás aqui porque tu és um Deus de graça, tu és um Deus de misericórdia, tu és um Deus de amor, tu és um Deus santo, 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 poderoso, tremendo, magnífico, maravilhoso. Tu és, Senhor. Muito obrigada, Jesus, pela tua presença. Obrigada, Senhor, por cada irmão e irmã que está ouvindo a tua palavra nesta noite. Obrigada, Senhor, porque nós sabemos que tu estás mesmo passeando em nosso meio. Tu estás, ó Deus, recolhendo a adoração do teu povo nessa noite, aonde eles estiverem, na casa ou andando pelas ruas, ó Deus, que o teu Espírito Santo possa estar tocando, soprando em cada mente, em cada coração, enchendo-nos da tua graça, enchendo-nos da tua Shekinah, Senhor. Derrama mesmo do teu poder, da tua unção, da tua graça no meio do teu povo. Ó Deus, manifesta o teu poder, assim como tu fizeste ali com o profeta Isaías. Que, ó Deus, a tua fumaça, a tua glória encha, Senhor, o lugar onde nós estamos. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Glorificamos e bendizemos o teu santo nome e oramos agradecidos e agradecidas no nome santo de Jesus. Amém, amém. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor.
Aleluias. O profeta Isaías, quando ele se deu conta da maravilha que ele estava vivendo, contemplar o Senhor, ver o Senhor no teu alto e sublime trono, declarar que Deus é santo, ele se deu conta de quão pecador ele era. E ele começou a clamar: Senhor, ai de mim que sou pecador, ai de mim que tenho lábios impuros. Eu quero ler com você, meu irmão e minha irmã, livro do Salmo, Salmo de número 86, nos diz assim, palavra do Senhor: Inclina, Senhor, os teus ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Ó meu Deus, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e perdoador, rico em misericórdia para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses quem seja semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizestes virão, se prostrarão diante de ti e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Põe em meu coração o desejo de temer o teu nome. Eu te darei graça, Senhor, Deus meu, de todo o meu coração, e glorificarei para sempre o teu nome, pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Amém. Até o versículo de número 13. Meu irmão e minha irmã, esse é o Deus que nós cremos. Nós precisamos entender que não é possível adentrarmos na presença desse Deus santo se a nossa vida não estiver em ordem diante dele. Nós lemos, quando estudamos a caminhada do povo lá no Êxodo, no começo do Pentateuco, e a gente percebe que para entrar na presença de Deus tinha que estar purificados, porque senão eles eram consumidos. E hoje nós precisamos trazer isso à nossa memória. Precisa haver temor na nossa alma, no nosso coração, para nos prostrarmos diante de Deus em santidade, com uma vida totalmente restaurada, com uma vida regenerada pelo sangue precioso de Jesus. O salmista, ele entendeu que ele precisava se inclinar diante do Senhor. O profeta Isaías, ele disse: ai de mim, Senhor, que sou pecador. Agora é a hora, meu irmão e minha irmã, de cada um e cada uma de nós dizer diante do Senhor: Senhor, tem misericórdia de nós, inclina os teus ouvidos para o teu povo. É tempo de nós pedirmos perdão, é tempo de arrependimento, é tempo de reconhecer que nós somos falhos, que nós carecemos da graça de Deus. Por isso eu te convido neste momento, feche os seus olhos, meu irmão e minha irmã, que você possa se prostrar diante desse Deus santo e poderoso, na certeza de que Ele é um Deus que ouve a tua oração, Ele é um Deus que atende o teu clamor, Ele é um Deus poderoso, mas Ele é um Deus de misericórdia. Por isso nós não somos consumidos e consumidas. Oremos ao Senhor de forma silenciosa. Paizinho, nós nos prostramos na Tua presença nessa noite, reconhecendo a nossa pequenez,
reconhecendo, ó Pai, a nossa falha, reconhecendo que somos pecadores e pecadoras, temos um coração, ó Deus, inclinado para a maldade, e nós queremos agora pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós. Paizinho, nós queremos andar em novidade de vida, nós queremos andar em santidade, queremos andar, ó Pai, conforme o Teu querer, a Tua vontade, queremos ter uma vida que glorifica o Teu nome, que testemunha o Teu poder. Por isso, Paizinho, nós pedimos perdão pelos pecados cometidos como pessoas, perdão pelos pecados cometidos como família, perdão pelos pecados cometidos, ó Deus, como igreja, como corpo do Senhor, perdão pelos pecados cometidos como povo brasileiro. Nós te pedimos perdão e clamamos sobre nós a Tua misericórdia, que o Senhor possa, Senhor, nos renovar, nos restaurar, nos purificar com Teu sangue precioso e, ó Pai, nos dar condições de vivermos diante da Tua presença, que é santa e poderosa, em o nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. A certeza que nós temos de sermos perdoados e perdoadas. Eu quero fazer a leitura da proclamação de perdão que está em Romanos, capítulo 6, versículos de 20 a 23, que nos dizem assim: porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que fruto vocês colheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação, e o fim, neste caso, é a vida eterna. Glória a Deus! Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Meu irmão e minha irmã, perceba como a Bíblia é linda e ela é perfeita. Ela nos apresenta um Deus santo e um Deus que quer de nós adoradores e adoradoras que também têm uma vida de santidade. Por isso, nós temos o privilégio de adorar ao Senhor, né? O texto diz para nós assim: agora nós estamos libertos e libertas do pecado, transformados e transformadas em servos e servas de Deus. O fruto que vocês escolhem é para santificação. Que possamos viver essa vida de santidade na presença gloriosa do nosso Deus. Meu irmão e minha irmã, eu quero nessa noite ter nesse momento de ofertas, momento de consagração, momento de expressarmos a nossa gratidão, ter uma palavra de gratidão para com você, meu irmão e minha irmã. Estamos de verdade passando por situações delicadas como povo no mundo inteiro. Muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas com carga horária reduzida, mas também aumentando o número de pessoas que necessitam, né, da nossa ajuda, da nossa contribuição. E tem nos chamado a atenção, e eu quero glorificar a Deus pela tua vida, meu irmão e minha irmã, pela vida da Igreja Metodista em Monte Belo, que tem sido uma igreja fiel. Nós temos, diante de todas as dificuldades, estamos quase que 100% conseguindo alcançar aquilo que é o mínimo para sobrevivermos com os nossos compromissos enquanto igreja, enquanto templo, e você sabe que nós temos os nossos compromissos. Por isso, meu irmão e minha irmã, minha primeira palavra é de gratidão a você que tem sido fiel, a você que tem permanecido diante do Senhor com o seu dízimo, com a sua oferta. Continue perseverando. Nós estamos entendendo que ofertar ao Senhor, entregar o nosso dízimo, é expressão do nosso louvor, é expressão da nossa gratidão e é uma forma de nós movermos os céus para que nós mesmos sejamos abençoados. Não como uma barganha, como uma troca com Deus, mas no sentido de desfrutar o melhor dessa terra que o Senhor nos oferece. Eu quero ler com você 2 textos bíblicos. O primeiro encontra-se em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, um texto bastante conhecido, muitos sabem de cor esse texto, e ele é muito profundo, porque ele diz assim, ele está chamando a atenção de um povo
que a palavra bíblica é um pouco pesada, mas um povo que estava roubando a Deus no seu dízimo e na sua oferta. E aí, ali um conserto, Deus chama aquele povo para fazer um conserto com ele, e ele vai dizer no versículo 10, tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E ponham-me à prova nisto, diz o Senhor, se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós bênção sem medida. Meu irmão e minha irmã, o que Deus oferece, o que Deus já tem nos dado, são certamente bênçãos sem medida. Nós temos visto o agir poderoso de Deus. E eu quero te convidar que você persevere na sua fidelidade. Persevere na sua consagração. Eu ainda quero ler um outro versículo, um outro texto bíblico que se encontra lá no Apocalipse, o último livro da sua Bíblia. E ele diz assim para nós, Apocalipse 7, versículos 10 em diante. Isso aqui já é uma visão dos glorificados, da visão da glória. E diz o texto para nós, e clamavam com voz forte, dizendo, ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, amém, o louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graça, a honra, o poder, a força, sejam ao nosso Deus para todos sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja Deus. Você percebe, meu irmão, que no início deste culto, minha irmã, nós iniciamos falando do profeta Isaías, na presença de Deus, declarando que Deus era santo, santo, santo. Mas agora nós estamos vendo já lá na glória, a visão dos glorificados. Eles estavam fazendo o quê? Declarando ao nosso Deus que pertence à salvação, a Ele seja a glória, seja o louvor, seja o domínio. Santo é o nosso Deus. Eles continuavam adorando ao Senhor e eles adoram ao Senhor também com ações de graças. E eu quero dizer para você que quando você coloca ali o seu envelope, quando você faz um depósito nesses tempos diferentes que nós estamos vivendo, nós estamos ali dando ações de graças ao Senhor, nós estamos louvando, nós estamos declarando que esse Deus é santo, e se eu estou entregando uma parte de tudo aquilo que Ele tem me dado, eu estou pedindo para que Ele santifique toda a minha casa e todas as minhas finanças, tudo que é meu, né? Toda a minha casa, eu estou consagrando ao Senhor. Eu quero te convidar neste momento, nós vamos entoar um cântico nessa hora, nós vamos declarar ao Senhor, né, que todo joelho se dobrará diante dele, né, de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. E no final ele diz assim, e a nós só nos cabe, né, tudo consagrar, oferta suave ao Senhor e a nossa vida no altar. Que seja este cântico a nossa oração, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa expressão de ações de graça, colocando diante do Senhor o nosso dízimo e a nossa oferta. Se você ainda não fez a sua oferta esse mês, se você ainda não tinha tido a oportunidade, enquanto nós estivermos cantando, se você tiver acesso aí às redes sociais, ao banco eletrônico, tem essa oportunidade de você estar consagrando ao Senhor. Se você já o fez, ore, consagre ao Senhor. Se você ainda vai fazer durante a semana, ore, consagre ao Senhor. A nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Sejamos fiéis. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, tempo e espaço virão te adorar.
Amém, meu irmão? De posse aí do seu envelope, nós vamos orar. Ou colocando a mão no teu coração, consagrando a tua vida. Que você tenha este tempo de oração. Paizinho, na tua presença, nós apresentamos os nossos dízimos, as nossas ofertas, ó Pai. Que seja esse tempo um tempo de consagração. Sabemos da importância e do compromisso que nós temos em consagrar os nossos dízimos e ofertas, mas mais do que isso, nós queremos consagrar as nossas vidas no teu altar. Recebe, ó Deus, como oferta de gratidão, com ações de graça, recebe como aroma suave a nossa vida. E que a tua bênção, Deus, continue sendo derramada sobre a vida da tua igreja. Que as janelas dos céus continuem abertas, a fim de que a sua igreja seja, Senhor, inundada das tuas bênçãos, de tal forma que a nossa vizinhança, os nossos parentes, as pessoas que estão próximas à tua casa, a nossa cidade de Itaquá, seja alcançada pela bênção do Senhor. Abençoa, Senhor, o teu povo, que, ó Deus, aqueles que necessitam de emprego, que o Senhor possa abrir portas de emprego, aqueles que estão, ó Deus, com corações aflitos, que possam receber a tua paz e a certeza que tu estás cuidando em todo o tempo. Recebe o nosso louvor, a nossa gratidão, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos continuar louvando ao Senhor e logo em seguida nós já vamos receber a palavra que eu creio que veio direto do trono da graça sobre as nossas vidas. Saudai o nome de Jesus, arcanjos adorai, arcanjos adorai, ao Rei que se humilhou na cruz com glória, 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 com glória coroar. Ó escolhida geração de Deus eterno Pai, de Deus eterno Pai, ao grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroar. Remidos todos com fervor, hosanas entoai, hosanas entoai, ao Verbo feito Redentor, com glória, 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 com glória coroai. Ó raças, povos e nações, ao Rei divino honrai, ao Rei divino honrai, a quem quebrou os grilhões, com glória, 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 com glória coroai. A Ele toda a honra e toda a glória, a Jesus Cristo, nosso Senhor. Abriu mão de sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, cego tornou e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz.
debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Nós vamos receber nessa noite a palavra que vem da parte de Deus por meio do seu servo, o irmão José Melo, que eu ainda não tive o privilégio de conhecer pessoalmente, mas agradeço a Deus pela forma tão carinhosa, né, e pela prontidão que ele se dispôs a compartilhar conosco nessa noite a palavra de Deus. Meu irmão, que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua família. É uma alegria tê-lo conosco nessa noite. Deus abençoe. Olá, irmãos, bom dia. Meu nome é José Melo, eu fui membro da Igreja de Monte Belo há muitos anos, aí no passado. Hoje a gente mora distante de vocês, mas de vez em quando a gente ainda tem a oportunidade de visitar vocês aí. E a pastora Ruth gentilmente convidou para que eu pudesse trazer uma reflexão para os irmãos hoje. Então, isso que nós estamos fazendo, vamos trazer uma reflexão e vamos começar bem orando ao Senhor, né? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por esse dia de vida, Senhor Deus, porque as tuas misericórdias se renovaram mais uma manhã. Oramos, Senhor Deus, que o Senhor fale conosco, Senhor Deus, e que o Senhor possa abençoar, Senhor Deus, a ministração da tua palavra, e que seja o Senhor realmente tocando em todos os nossos corações, ó Deus, e que seja o Senhor, Senhor Deus, aquele que nos trará a mensagem, Pai. E imploro e agradeço, tudo entregando em tuas mãos, Senhor Deus, no maravilhoso nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém, Deus. Amém. Então vamos lá. Bom, em primeiro lugar, é muito legal, né, a gente ter esse tipo de tecnologia que permite que a gente esteja perto, mesmo estando longe, né? Fico pensando como seria se Paulo pudesse ter essa tecnologia, né? Lembra que Paulo tinha que viajar para todos os lugares aí para levar o evangelho e também para fundar igrejas. Eu imagino que se Paulo tivesse essa tecnologia de internet, acho que ele tinha fundado igrejas no mundo inteiro, né? Mas enfim, bom, vamos começar lendo o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel.
Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Eu queria que nós refletíssemos hoje sobre as certezas dessa vida, né? Eu tenho a minha colinha aqui, então vamos lá. Que certeza você tem para a sua vida, né? Os irmãos que me conhecem sabem que se eu estivesse aí junto, eu ia perguntar para a congregação, que certeza você tem, né? Você tem certeza, por exemplo, de que você vai estar vivo amanhã? Você tem certeza que você vai estar empregado amanhã, que os seus entes queridos vão estar com você amanhã? Você tem certeza? Não, você não tem, não é? Você não tem, e nem eu tenho também, nem eu nem ninguém. Ninguém tem certeza, né? E algumas pessoas dizem assim, a única certeza que a gente tem é a certeza da morte, né? Pois eu digo para vocês que nem disso a gente tem certeza, porque se vocês lembrarem aí, o que aconteceu com Enoque, né? Lá no início do mundo, né, da humanidade, Enoque foi arrebatado, né? Ele não morreu. O que aconteceu com Elias? Elias foi arrebatado, ele não morreu, né? E nós sabemos, nós que somos do Senhor, sabemos que na segunda vinda de Cristo ele vai arrebatar a sua igreja. Então, quem sabe se o arrebatamento não vai acontecer agora ou amanhã, né? Nós não sabemos quando. Então, nem da morte, queridos irmãos, nós temos certeza, nós não sabemos nem se nós vamos morrer, ou seja, nós não temos certeza de nada. Mas será que é verdade mesmo, né? Será que nós não temos certeza de nada nessa vida? Errado. Nós temos certeza de muitas coisas nessa vida. E aí vem a nossa primeira reflexão, né? Nós não podemos ter certeza, irmãos, das coisas que são materiais. As coisas que são materiais, né? Se eu vou ter um trabalho, se eu vou, sei lá, se eu vou ter sustento, se eu vou ter isso, se eu vou ter aquilo do ponto de vista material, eu não posso realmente ter certeza. Mas das coisas espirituais, a palavra nos ensina, através do exemplo de Jesus e de outros heróis da fé, que nós sim podemos ter certeza de muitas coisas, né? E aí vem a nossa primeira reflexão, que nós não podemos ter certeza das coisas materiais, porém podemos sim ter certeza das coisas espirituais, né? E eu queria que a gente abrisse as nossas Bíblias aqui, em Romanos 8, a partir do versículo número 31, né? Que nos ensina o seguinte. E essa é uma passagem maravilhosa, né? Que o Senhor nos traz através de Paulo, né? Que diz o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? Maravilhoso, não é, irmão? Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Quem nos acusará? Se é Deus quem nos justifica, quem nos condenará? Se é Cristo quem intercede por nós junto a Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? E essa parte é maravilhosa. Será tribulação? Será angústia? Será perseguição? Fome? Será nudez? Serão os perigos? Será a espada? Serão as armas? E aí ele conclui dizendo o seguinte, olha que lindo, né? Ele diz assim, porque tenho certeza que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é maravilhoso, não é, irmãos? Que nada, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada, nada. Nem uma pandemia, nem nada, nem a morte poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E por isso nós damos glórias a Deus, damos aleluias ao Senhor, porque sabemos que nós estamos, temos essa certeza, não é mesmo? Né? Lá no Salmo 118, no versículo 6, ele diz assim, o Senhor está comigo, nada temerei. O que me podem fazer os homens?
E eu fico pensando assim, o que é o pior que pode nos acontecer aqui nessa terra? O que é o pior que um homem pode fazer para mim? Né? A pior coisa que um homem pode fazer para mim é me matar, não é? Né? E aí, a gente acabou de ver que nem a morte pode nos separar do amor de Cristo, né? Pelo contrário, a morte apressaria o nosso encontro com o Senhor, né? E aí vem a nossa segunda reflexão, queridos. A morte é boa ou a morte é ruim? Parece uma pergunta meio óbvia, né? A morte é ruim. Mas será que a morte é realmente ruim? Né? Eu não estou dizendo isso porque eu quero morrer, não. Eu não quero morrer, ninguém quer morrer porque nós vivemos, e eu tenho uma reflexão aqui interessante. Olha, se nós pudéssemos lembrar do momento em que nós estávamos na barriguinha das nossas mães, e nós éramos bebezinhos. E se Deus nos desse, né, a oportunidade de escolher se nós íamos querer nascer ou se nós íamos querer ficar ali dentro da barriga, sem conhecer o que tinha lá fora, qual seria a nossa escolha, irmãos? O que você escolheria? Se você estivesse na barriguinha da sua mamãe ali, né? E Deus pudesse perguntar, escuta, você quer nascer? E você não soubesse o que tinha lá fora, qual seria a sua escolha? Eu acho que muito provavelmente você ia dizer, eu quero ficar aqui, né? E você não teria desfrutado das coisas maravilhosas que há na Terra, né? Das cores, né? Das pessoas, do relacionamento com todas as outras pessoas, de brincar, de se divertir, de curtir a natureza, curtir os animaizinhos, né? Quem tem cachorro, gato, né? Tão legal a gente ter esses relacionamentos entre nós, entre pessoas. Ou seja, tudo isso, a gente estaria abrindo mão de tudo isso por uma segurança, por medo, por desconhecimento do que viria depois, né? Como eu não conheço o que vem depois, eu prefiro ficar aqui abrigadinho na barriga da minha mãe. Mas a nós não nos foi dado esse direito, nós tínhamos que nascer, né? Da mesma maneira, agora, nós não sabemos, né? Nós vemos, a gente tem as promessas do Senhor, né? Que serão ruas de ouro, de cristal, mas nós não sabemos com precisão como vai ser, né? Então nós nos apegamos a essa vida aqui, nós nos apegamos a ela, e com isso nós temos medo da morte. Isso está bem, porque, né, o homem nós não fomos feitos para morrer, nós fomos feitos para a vida eterna. Por isso que nós temos essa ânsia por vida, né? A gente quer continuar vivendo eternamente, a gente não quer morrer, né? Porém, a morte, se a gente pensar dessa forma, de que a morte é um degrau para que nós cheguemos ao Senhor, né? Talvez a gente consiga começar a olhar a morte, irmãos, de uma forma um pouco diferente, né? Porque se as pessoas veem a morte como o fim de tudo, aí realmente a morte é uma coisa terrível, né? Desgraçada, né? A morte é uma coisa que é desgraçada e nos desgraça também, né? Agora, se nós olhamos a morte como um degrau para que nós realmente nos encontremos com o Senhor e que nós tenhamos essa fé, então talvez a morte já não seja mais tão ruim. E aqui a gente vê, né, que as pessoas que creem em Cristo, e que com seus lábios declararam que Cristo é o Senhor de suas vidas e creram em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, essas pessoas têm a vida eterna, queridos, né? E aí, a propósito, né, se você que ouve essa reflexão, você ainda não fez essa declaração ao Senhor com os teus lábios, declarando que Jesus é o Senhor da sua vida e crendo no teu coração de que Deus o ressuscitou dos mortos, se você ainda não fez, então você tem um problema. Porque para você a morte realmente é uma coisa terrível. Então não perca o seu tempo, porque amanhã, como a gente está vendo aqui, amanhã nós não temos certeza, não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós sabemos do hoje e do agora. E Deus nos dá somente essa oportunidade de saber o hoje e o agora, né? E o hoje e o agora nós temos que aproveitar. Então,
Querido irmão ou irmã, se você ainda não fez essa declaração, declare com seus lábios aquilo que está lá em Romanos 10, 9, que diz assim, ó, se com os teus lábios, confessares que Jesus é o Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, então você vai ser salvo, você vai ser salva, né? E aí vem a nossa reflexão. Então a morte é ruim? Para quem não está conectado a Cristo, a morte realmente é terrível. Porém, para aquele que caminha com Deus, nós sabemos que a morte é um degrau que nos leva ao Senhor. Então a morte, nesse caso, não é tão terrível, né? Mas vamos voltar aqui para as nossas certezas espirituais, querido, né? Há uma graça comum e uma graça especial. E a Bíblia nos descreve essas duas graças, né? A graça comum é aquela graça que ela abrange a todos os homens, né? O sol nasce sobre justos e injustos, né? A chuva cai sobre os campos dos justos e sobre os campos dos injustos, né? O ar que nós respiramos, a água que nós bebemos, são graças comuns que Deus dá a toda a humanidade, a toda a sua criação, pela sua bondade, pela sua maravilhosa graça, pela sua infinita graça. Ele nos dá essa graça comum a todos os homens. Porém, queridos, há uma graça especial, que ela está reservada para aqueles que descansam, né, à sombra do Senhor Onipotente, né? E todos os seres estão sob uma dessas duas graças, né? Ou a graça comum ou a graça especial. E aí a gente vê o Salmo 91, logo no seu primeiro versículo, e logo na sequência também, ele descreve o que é essa graça especial, queridos. Ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor Onipotente descansará. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas, te confiarás. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás atingido. Então, querido, querida, né, se você descansa na sombra e sob as asas do Senhor Onipotente, você deve dar glórias a Deus e louvar ao Senhor, porque você está debaixo da graça especial de Deus. E nada vai te separar do amor de Cristo. Nada. Nem a morte, nem a mortandade, nem a pandemia, nada. Tudo pode passar, esse universo pode passar, né? Mas nada vai te separar do amor de Cristo. Se você ainda está debaixo da graça comum, se não está debaixo da graça especial do Senhor, então lembre-se, né, aquilo que a gente acabou de falar lá em Romanos 10, 9. Eu vou ler de novo, né? Tem um pregador muito famoso chamado Billy Graham, que é o Billy Graham, né, como conhecido no Brasil, que ele já falecido, né, um pregador americano, que ele dizia que é importante, né, a gente repetir, né, as coisas que estão sendo ditas para que as pessoas possam memorizar, né? Então, eu quero repetir aqui o que está lá em Romanos 10, 9, que diz assim, ó: se com os teus lábios confessares que Jesus é o Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então é isso que você precisa fazer. Se você ainda está debaixo da graça comum, você quer ficar debaixo da graça especial, você precisa entregar o seu coração nas mãos do Senhor. Se você entregar o seu coração nas mãos do Senhor, automaticamente você sai da graça comum e você vai direto para a sombra do Senhor Onipotente, para debaixo das asas do Deus Todo-Poderoso. A gente sabe que o nosso Deus, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente, né? Significa que ele é onipotente, ele pode todas as coisas, onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, e onisciente, ele sabe todas as coisas, né? Então, se o Senhor, ele é onipotente, se ele pode todas as coisas, eu quero estar debaixo dessa graça, né? Eu quero estar debaixo dessa graça especial, eu quero estar debaixo da sombra do onipotente, eu quero estar debaixo das asas do Senhor, ali onde eu estou seguro e protegido. O nosso Deus,
é tão maravilhoso, queridos irmãos, que ele transforma tudo em bênção, né? E eu queria contar para vocês a minha história. Alguns irmãos conhecem essa história, mas provavelmente a maioria não. Eu tinha 17 anos, eu morava em Itaquá, eu morava aí perto de vocês, eu morava ali no Rancho Grande, né? E na época eu trabalhava num banco no Itaim Paulista, chamado Banco Auxiliar. Eu tinha 17 anos e naquela época o meu pai ficou cego, irmãos. Meu pai ficou cego, ele tinha glaucoma, ele tinha diabetes, ele era muito gordo e ele ficou cego, né? E aí eu trabalhava no banco e o meu salário, na época, ele era o salário que mais ajudava na nossa família, né? Porque meu pai já não podia trabalhar, né? Então minha mãe também não trabalhava na época, então praticamente o meu salário era o salário que segurava as pontas lá em casa, vamos dizer assim, né? E aí o banco me chamou para uma reunião, né? E eu fui nessa reunião, era uma reunião lá no centro de São Paulo, lá na Florencio de Abreu. E quando eu cheguei lá, né, eu lembro-se, eu tinha 17 anos de idade, ainda era um menino. E aí eu entrei na sala lá do pessoal de recursos humanos e eles disseram para mim, olha, a gente quer dizer que você, infelizmente, né, o banco está tendo uma reestruturação e você vai ser demitido, né? E eu lembro, irmãos, quando eu retornei para casa, quando eu voltei para casa naquele dia, eu estava, obviamente, muito angustiado, né, com aquela situação, porque eu falei, Senhor, meu pai está cego, né? O meu salário é o salário que está nos dando sustento em casa agora, né? E eu fui mandado embora, né? Puxa vida, que situação difícil, Senhor, né? Não entendia, né? Eu na minha mocidade, queridos, eu não compreendia aquela situação, né? Hoje, eu tenho 57 anos de idade, eu olho para trás e eu compreendo perfeitamente o que o Senhor fez ali. Aquele banco que eu trabalhava, né, pouco tempo depois, 2 anos depois, ele faliu completamente. Então, muitas pessoas não receberam a sua indenização. Eu recebi a minha indenização, porque eu fui demitido num tempo onde o banco ainda estava operando, né? O meu pai que estava cego, meu pai que ficou cego, depois a sua cegueira foi o caminho que o Senhor usou para que meu pai se convertesse. E hoje meu pai está na glória, meu pai está na glória, e eu acredito que, né, nos braços do Senhor, e que eu vou vê-lo um dia e ele vai enxergar, né? E o fato de eu ter saído, de eu ter ficado desempregado naquele momento, me deu a oportunidade de trabalhar num outro lugar. E vários trabalhos depois, em consequência dessa situação, eu acabei conseguindo um emprego muito bom, numa empresa muito grande, chamada Unilever, que depois me deu a condição de trabalhar fora do Brasil muitos anos, e o resto já é história, mas o fato é que nosso Deus, ele transforma tudo em bênção, né? E quando a gente está no vale, muitas vezes a gente não percebe isso, né? Mas a nossa vida está sendo transformada em bênção. As coisas, elas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Porque a Bíblia nos diz isso, é outra certeza do crente, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama o Senhor, não importa, o vale não é vale. Em algum momento você vai lá para trás e fala, o vale era bênção e eu não percebi. Como eu, na minha juventude, naquele momento que eu estava no vale, eu não percebia que eu estava sendo abençoado, né? Mas a bênção, ela vem de uma forma diferente. Então, como ela vem de uma forma diferente, a gente não percebe. Eu fico imaginando o meu xará na Bíblia, José, né? Quando ele foi vendido lá pelos irmãos dele como escravo para o Egito, né? E ele chegou no Egito, né? E quando ele começou a melhorar lá, lembra que ele foi trabalhar lá com Potifar, e aí de novo a mulher de Potifar tinha interesse por ele, e aí ele se recusou, e ele foi acabar na prisão, né? E aí ele passou anos na prisão. Eu imagino naquele momento de angústia, de vale, ele também não conseguia perceber, né, aquilo que o Senhor estava preparando para ele. Ele veio a ser depois governador do Egito e salvou muitas vidas, né, através dos sonhos que ele interpretava. Ele conseguiu antecipar a fome no Egito, guardou, né, 7 anos de vacas gordas, ele conseguiu guardar mantimento para que o Egito pudesse se sustentar depois. Eu fico imaginando toda essa situação, né, do meu xará ali quando ele estava no vale também. Mas né, o meu xará na Bíblia, ele nunca perdeu a confiança no Senhor,
de que o Senhor estava cuidando. Então, mesmo no vale, irmãos, nós estamos sendo abençoados. Pode esperar. E aí eu queria só lembrar de vocês aqui do Salmo 37,5, né? Que é um salmo maravilhoso, que é aquele versículo maravilhoso que nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Então tem 3 verbos fundamentais aqui. Primeiro é entrega. Entrega. Entrega significa não é meu, mas é teu. Entrega. Segundo, confia. E olha que confiar é difícil. Confiar é complicado, porque a gente quer ter o controle, né? Quando você confia, você já não tem mais o controle. Confiar é você fechar os olhos e jogar, como diz, né? Você pular de olhos fechados, né? É confiança, né? Como diz a Bíblia, que a fé é a certeza das coisas que não se veem. Nós confiamos no Senhor e nós não conseguimos ver com os olhos físicos, nós vemos com os olhos da fé, com os olhos que estão nos nossos corações. E essa confiança é fundamental. Então, o versículo diz: entrega teu caminho, confia nele e espera. E esperar também é difícil, porque esperar requer paciência, não é, irmãos? E tem que ter paciência, porque o tempo do Senhor é o tempo que a gente chama de tempo kairos, que é o tempo do Senhor. O nosso tempo é o tempo cronos, que ele vai tic-tac, tic-tac. O tempo do Senhor é kairos, é um tempo diferente. E as coisas no tempo do Senhor, elas acontecem no tempo dele e não no nosso tempo. Então nós temos que entender e esperar o tempo dele. Muitas vezes a nossa ansiedade, né, a gente não consegue ter a paciência para esperar o tempo do Senhor. Mas, de novo, né, a Bíblia nos ensina, né, entrega, confia e espera. Né? E essas são as coisas que a gente precisa fazer para entender que o Senhor transforma tudo em bênção, mesmo os momentos de dificuldade e os momentos do vale. Então, irmãos, já vou terminando aqui. Eu só queria, em conclusão, lembrar de 3 coisas aqui. A primeira coisa, né? Desfrute da certeza das coisas espirituais. Lembre-se que das coisas materiais não há certeza, mas das coisas espirituais, sim, há certeza, né? E lembre-se que nada pode nos separar do amor do Senhor. Segundo, escolha a graça especial. Saia da graça comum, dessa graça que ela é uma graça maravilhosa, porque a graça do Senhor é infinita, ela abarca todos os homens, mas a graça especial é a graça dos filhos, dos herdeiros, dos cordeiros com Cristo, né, que caminham com o Senhor. Escolha essa graça. Como escolher essa graça? Entregando o seu coração nas mãos do Senhor. Lembre-se, né, se com os teus lábios você confessar, se com o teu coração você crer que o Senhor que Jesus é o Senhor, que Deus o ressuscitou dos mortos, e que a partir daí você começar a ter uma vida com o Senhor, você sai imediatamente da graça comum e você entra nessa graça especial, e aí nada mais te atinge, nada. E o terceiro ponto, né, se você está sobre a sombra do Altíssimo, lembre-se que Deus transforma todas as situações em bênção. Mesmo as situações difíceis, Deus há de transformar em bênção, né? E lembre-se, então, entregue, confie e espere com paciência e você será, com certeza, abençoado. Irmãos, essa era a reflexão que eu tinha para compartilhar com vocês. Novamente agradeço a pastora Ruth pela oportunidade, agradeço a vocês por estarem ouvindo e oro ao Senhor para que o Senhor possa continuar abençoando essa amada igreja, né? O meu grande beijo, meu grande abraço a todos vocês que eu amo tanto, né, na igreja, e que o Senhor possa continuar abençoando muito, muito vocês, que vocês possam continuar sendo bênção onde vocês estão e que a paz do Senhor possa estar sobre todos vocês. Deus abençoe muito vocês. Singing those promises.
promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegre na luz. Firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme. Sim, firme nas promessas de Trouxe a palavra, irmão José Melo, que o Senhor abençoe mais uma vez a sua casa, toda a sua família. Muito obrigada por estar conosco aqui, compartilhando essa palavra tão abençoada, que pela graça do Senhor nós possamos caminhar nessa certeza, como acabamos de cantar, né? Firmes nas promessas do Senhor, né? Firme nas promessas do Senhor, que nós possamos caminhar, né, na certeza, né? Confia no Senhor, entrega o seu caminho, a sua vida, confia e permaneça firme nas promessas do Senhor. Nós vamos orar neste momento. Feche os teus olhos, acalme o teu coração, coloca diante do Senhor a sua vida, o seu lar, a sua família, coloque diante do Senhor a nossa igreja, o nosso bairro de Monte Belo. Temos recebido muitos pedidos de oração, pessoas que estão sendo internadas com Covid, pessoas que estão falecendo pela Covid, pessoas ligadas às famílias da igreja, vizinhas da igreja. Que o Senhor tenha misericórdia. Oremos. Paizinho, nós nos colocamos à Tua presença, com corações gratos pela Tua presença entre nós nesta noite, ó Pai. Obrigada pela Tua palavra, Senhor, que nos alimenta, nos sustenta, Senhor. Obrigada, Senhor, pela certeza de que nada pode nos separar do Teu amor. Podemos caminhar, ó Deus, firmes nesta promessa, nesta palavra que é bênção sobre nós. Obrigada, Senhor, pela vida de cada família da Tua igreja. Obrigada, Senhor, pela vida do irmão Zezinho, de toda a sua casa. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado. E agora, Paizinho, nós queremos clamar, ó Deus, pelo povo que está sofrendo. Queremos clamar pelas pessoas enfermas. Queremos clamar, ó Deus, pela vizinhança da Tua igreja. Pessoas, ó Deus, que estão sendo acometidas de Covid. Senhor, tem misericórdia. Jesus, que o Senhor possa derramar do Teu sangue, que lava, que purifica de toda a enfermidade o Teu povo. Senhor, vai curando, vai trazendo esperança, vai restaurando a saúde, ó Pai. E aqueles, ó Deus, que perderam entes queridos, que o Senhor possa, ó Pai, trazer o consolo e o conforto a cada coração. Vai abençoando, Deus, as famílias, os relacionamentos familiares neste tempo tão difícil. Vai, Deus, restaurando, vai gerando perdão em cada coração. Vai abençoando, Senhor, as pessoas que estão desempregadas. Paizinho, tem misericórdia. Dá, ó Deus, o sustento, ó Deus, em cada lar, em cada coração. Senhor, tem misericórdia, ó Pai, dos enfermos de outras enfermidades, aqueles acidentados, aqueles que passam por cirurgias, que o Teu Espírito Santo possa estar, ó Deus, trazendo cura sobre cada lar, sobre cada vida, Senhor. Ó Paizinho, nós clamamos pela nossa cidade, pela cidade de Itaquaquecetuba, que o Senhor dê ao povo, Senhor, sabedoria, discernimento, Paizinho, que nós possamos preservar a vida, que haja, Deus, esse entendimento da necessidade, da preservação da vida, do cuidado que cada um e cada uma deve ter. Abençoa, Senhor, o nosso bairro de
Monte Belo, abençoe a tua igreja, abençoe, ó Deus, a nossa cidade de São Paulo, tão pertinho de nós, abençoa, Senhor, o nosso estado, o nosso país. Clamamos a Ti, porque Tu és o Deus que pode todas as coisas. Pai, vai abençoando as crianças neste tempo, vai alcançando cada uma delas, acalma os seus corações, dê aos pais e mães sabedoria, entendimento, paciência, as avós, as cuidadoras. Pai, vai abençoando, eu te peço, Senhor, a vida dos adolescentes, ó Pai, quantos estão angustiados, ó Deus, em relação aos estudos, ó Pai, tem misericórdia. Os jovens, ó Deus, as jovens que estão aí às vésperas de vestibular, ó Pai, querendo entrar numa faculdade, Senhor, tem misericórdia, vai acalmando cada coração e vai, ó Deus, mudando essa história, Paizinho. Abençoe, ó Deus, os profissionais de todas as áreas, Senhor, que precisam trabalhar neste tempo, guarda, livra de todo mal, abençoa, Senhor, os casais, abençoa, Paizinho, todas as pessoas já de idade, os avós, Senhor, vai abençoando com saúde todo o teu povo, Senhor, que nós possamos ter uma semana de alegria, uma semana de bênção na tua presença, Paizinho, que nós possamos lembrar da tua palavra que diz que a alegria do Senhor é a nossa força, por isso não permita, ó Deus, que a tristeza invada o nosso coração, mas ainda, ó Deus, que tenhamos choro durante uma noite, possamos crer que a alegria virá pela manhã. Caminha conosco, nos dê uma semana de paz, de vitórias, uma semana, Senhor, na tua presença, em nome de Jesus. Ó Pai, ainda clamo que o Senhor dispensa sobre a tua igreja, sobre o teu povo, a tua bênção, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, a bênção do Deus Trino, esteja sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, esteja sobre o seu lar, que essa bênção esteja com todo o povo de Deus.